Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos a andar consigo. Sinto-me sempre cansada. Não aguento ir trabalhar. Estarei em burnout? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão perdida como tu. Mas não te preocupes, não vou ser eu a dar conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar. Neste episódio vamos falar sobre burnout. Quando, por mais que durmas, acordas cansado, quando ir para o trabalho é tão penoso que até podes ter crises de choro, quando já nem te consegues concentrar nas tarefas básicas. Já te aconteceu? Se sim, fica atento, porque esses são alguns dos sintomas do burnout. A psicóloga Sophie Cerumanho ajuda-nos a entender o conceito, a identificar sintomas e a prevenir. E as dicas são fáceis de cumprir. Podes começar por tirar férias. Sophie, o que é então o burnout e quais é que são as causas, as principais causas? O burnout às vezes pode-se confundir com a depressão. E porquê? Porque ambos partilham muitos sentimentos, como por exemplo a desesperança, a tristeza, a melancolia, a falta de esperança na vida. É como se a vida perdesse um bocadinho as cores. Só que a diferença entre o burnout e a depressão é que o burnout é caracterizado por um esgotamento nervoso. Aliás, pode-se dizer, comumente falando, que é um esgotamento nervoso, enquanto que a depressão é um estado interno em que a pessoa acaba por se sentir isolada e isola-se também dos outros, por sentir que há aqui uma inferioridade em relação aos outros, uma falta de propósito e, portanto, desenvolve este sentimento de depressão que vai além da tristeza. É quando a tristeza se torna crónica, não é? No burnout, isto é causado porque muitas vezes nós associamos ao excesso de trabalho, não é? Esgotamento nervoso, porquê? Porque a pessoa ficou esgotada com o excesso de trabalho, mas muitas vezes o burnout também acontece noutros contextos, por exemplo, quando temos em casa, por exemplo, familiares que exigem muito de nós, por exemplo, uma avó ou pais que estejam doentes, quando estamos a cuidar de familiares doentes, por exemplo, que estejam acamados ou que tenham uma doença como o Alzheimer, que são doenças que são muito desgastantes para os cuidadores, ou, por exemplo, recém-pais ou pais no geral, que tenham, por exemplo, uma gestão de tarefas em casa que seja assimétrica, não é? E que não esteja bem distribuída, portanto, isto pode também acontecer. Portanto, o burnout é quando a pessoa queima, não é? Queima os Chega ao fusíveis, limite. por assim dizer, exatamente ao seu limite, independentemente de ser trabalho ou em casa ou até em ambos os contextos. Ok. E quais é que são os principais sintomas a que devemos estar atentos? Então, o burnout tem diferentes fases, ok? Portanto, uma pessoa não está normal e de repente entra em burnout. O burnout vai-se instalando, não é? Ao longo do tempo. E, portanto, o burnout começa com sintomas de, por exemplo, desinteresse no trabalho, tipo cansaço, falta de energia para levar a cabo as atividades profissionais e até as atividades pessoais. Por exemplo, quando a pessoa fazia desporto ou exercício físico e já não lhe apetece, ou lhe apetece ficar no sofá, ou sempre que acorda de manhã fica tipo, isto não me apetece nada. Ou seja, quando o trabalho passa a ser visto como algo penoso e doloroso, este é tipo a primeira fase. A segunda fase é uma fase que se chama fase de despersonalização / desumanização, em que a pessoa já se sente cada vez mais
impessoal nas suas relações no trabalho ou em casa, dependendo de qual é que é o contexto que está a esgotar a pessoa. E, portanto, a pessoa sente-se cada vez com menos afetividade e cada vez menos empática e humanizada com o outro. Por isso é que este período se chama um período de despersonalização / desumanização. Portanto, a pessoa começa, por exemplo, a sentir-se desconectada das pessoas, a ter dificuldades de concentração, falta de atenção, falta de interesse. Enquanto na primeira fase a pessoa está só cansada, geralmente é o que acontece quando as pessoas depois vão de férias, não é? Tipo, pá, estou mesmo cansada, já está a começar aqui a ser um bocadinho chato, já me custa um bocadinho levantar de manhã. Aqui a pessoa já está mesmo tipo, pá, eu já não quero saber, já não me interessa, eu já não tenho vontade. A última fase, que é o limite máximo, é quando a pessoa já está profundamente descontente e desmotivada com o trabalho ou com a vida no geral e que conduz, obviamente, a uma percepção de perda de sentido e interesse e consequente sensação de que o trabalho se tornou um fardo. Ou seja, aqui o trabalho é mesmo o trabalho ou a situação em casa, não é? É tipo um fardo, é um peso e que acaba por mandar a pessoa para baixo. Por isso é que nesta fase isto é muito parecido à depressão. Porque a pessoa cada vez investe menos no trabalho, cada vez está menos realizada, cada vez é menos eficaz e menos competente no seu trabalho, porque a sua qualidade e a sua competência está completamente comprometida por causa deste cansaço, desta fadiga, desta falta de realização no seu trabalho. E é aqui que os sentimentos e as sensações e os sintomas se confundem muito com a depressão, é nesta fase limite, ok? Porque a pessoa depois já pode levar isto para a sua vida e tipo, pá, falta-me propósito, eu não estou contente, eu não estou feliz, eu não estou realizado e eu não sei o que é hei de fazer à minha vida. Que sintomas é que nós podemos estar atentos? Por exemplo, nervosismo constante, taquicardia, sensação de falta de ar, tonturas, crises de ansiedade, ataques de pânico, fadiga profunda e crónica, ou seja, a pessoa está todos os dias cansada, por mais que durma, acorda cansada, está o dia todo cansado, dores e tensão muscular, insónias, perda ou aumento do apetite, por exemplo, para pessoas que não são muito dadas a comer, perda total do apetite, para pessoas que têm fome emocional e gostam de comer, aumento do apetite como forma compensatória de regulação emocional, crises de choro, muitas das vezes antes de entrar no trabalho, porque é aquela coisa, fogo, eu nem acredito que vou gastar 8 horas do meu dia aqui numa coisa que eu não gosto, eu estou cansada, portanto, crises de choro, frustração, ataques de raiva, tédio, tristeza, perda do sentimento de pertença, sensação de injustiça, falta de recompensa, irritabilidade, depois a tal falta de concentração e de atenção que eu falei na fase 2, não é? Que é quando já começamos aqui a entrar mais deep nos sintomas de burnout, a pessoa fica mais lenta, porquê? Porque está cansada, está com falta de concentração, está com falta de atenção. Uhum. Antes de irmos às soluções, vamos antes falar sobre como é que evitamos. É possível evitar entrar em burnout? Há pequenas coisas que podemos ir fazendo no dia a dia para prevenir? O melhor que se tem a fazer é tirar férias. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu faço com os meus clientes que eu vejo que estão em inícios de burnout, que são muitos, a maior parte das pessoas tem inícios de burnout, mas nunca chega à última fase do burnout, apesar de o burnout ser um problema muito grande cá em Portugal. Acredita-se que mais de 87% dos trabalhadores portugueses não se sentem recompensados a sua atividade profissional. Portanto, isto significa que muitas pessoas sentem burnout, pelo menos nas fases iniciais, mas a fase final, que é mesmo de destruição completa, já é menos. Mas para prever esta fase de destruição completa do burnout mesmo, que geralmente envolve fazer-se terapia farmacológica, ou seja, psicofarmacologia, não é? E baixa médica do tipo um ano sem trabalhar, portanto já estamos aqui a falar de uma fase grave do burnout. Para prevenir isto é mesmo férias, é tirar
férias e não é fazer o que muitos portugueses fazem, que está completamente incorreto e que eu estou sempre a dar na cabeça dos meus pacientes, que é tiro um mês de férias em agosto, tiro uns dias no Natal e pronto. Pá, isto está super errado. Porquê? Porque enquanto eu não tenho esse mês de férias, eu estou a acumular cansaço de uma forma tão extrema que quando faço esse mês de férias, só no final desse mês de férias é que eu estou realmente a descansar. Ou seja, é melhor irmos faseando, tirar se calhar uma Exatamente. semana, mas tirar mais vezes, é isso? Exatamente, fasear. O ideal é de 3 em 3 meses, tirar tipo uma semana, se possível. Junta-se ali com o fim de semana, tira-se tipo uns 5 dias, faz ali tipo 7 dias de descanso e o melhor é fazer isso, é ir tirando férias, depois fazer pausas do trabalho, ou seja, não ficar tipo horas e horas e horas de volta do computador, isso é extremamente desgastante. Portanto, indo fazendo pausas, ok? Ao longo do trabalho e ter atividades que fora do trabalho promovam bem-estar e promovam felicidade e alegria, como por exemplo fazer exercício físico. Isto não tem que ser ginásio, ok? Não tem que ser musculação, pode ser dança, pode ser caminhadas, pode ser trail, pode ser corrida, pode ser yoga, geralmente coisas em grupo onde haja partilha e trocas de afeto com as outras pessoas e risos e coisas engraçadas, não é? E ao fim de semana e fora do trabalho, desligar completamente do trabalho, portanto, não trazer trabalho para casa, não estar a responder a coisas do trabalho nos horários de lazer, respeitar os horários de lazer e cuidar da saúde física, alimentação, sono, hidratação, não comer excesso de açúcar nem excesso de cafeína, porque isso aumenta a ansiedade e, portanto, provoca ainda mais sintomas. Portanto, cuidar. Eu acho que o melhor é férias e autocuidado como forma de Uhum. prevenção. Ok, e para quem não fez essa prevenção e agora está a ouvir isto e se identificou, deu check em todas as caixinhas, o que é que deve fazer? Procurar urgentemente um psiquiatra, ok? Um psiquiatra porque tem que fazer medicação para recuperar e baixa médica. E, se possível, psicoterapia. Portanto, para mim, estes são os 3 grandes pilares para curar do burnout. Não te esqueças que só consegues estar ligado quando também desligas. Descansa e faz atividades que te deem prazer. O trabalho é só uma parte da tua vida, não deixes que roube as cores de tudo o resto.